Saudações a todos, eu sou o Tony Hitch, o professor e pesquisador, e hoje eu quero fazer um bate-papo inteligente com vocês que me acompanham aqui no canal. Nesse momento em que as pessoas estão trancadas em sua casa, tudo fechado, nessa quarentena obrigatória, eu quero passar algo muito importante. O que eu tenho percebido que as pessoas elas estão muito próximas de se adoecerem trancadas em suas casas. Simplesmente porque toda a sua questão de espírito, mente, campo energético e também, lógico, vai somar no corpo, está muito presente aí um processo de neurose, de doença, de incompatibilidade com todo o sistema. Mas você que está sofrendo, né, precisa compreender que algo tem que ser transformado na sua vida, que algo precisa ser mudado. E conseguiram fazer isso com vocês, mas pelo lado do mal, pelo lado negativo. Tenho conversado com algumas pessoas e observo, né, no diálogo delas que elas estão simplesmente focadas só na doença, focadas só no mal, focadas só no que pode vir de pior. E também pudera, né? A gente vê as informações que estão sendo passadas, eu observo jornais, observo a internet, observo televisões, e realmente até para mim, que sou uma pessoa que tenho bastante conhecimento, bastante vivência, não é fácil, né? Eu vejo que a gente tem que se abrir, que a gente tem que se preparar, né? Eu mesmo utilizo bastante ferramentas para poder escapar dessas coisas, né? Eu utilizo bastante recursos para não ser influenciado. O melhor recurso que tem é conhecimento, é sabedoria. Isso ninguém te tira. Você pode ir numa cadeia, né, que você terá a sua sabedoria lá. Não tem como falar, vou deixar a sabedoria aqui fora e você vai preso. A sua sabedoria está sempre contigo. E está faltando isso nas pessoas. Então, por trás daqueles memes divertidos, né, briga de casal, as crianças, estão se mostrando coisas muito interessantes de uma sociedade. Eu começo falando, por exemplo, quarentena. Muito interessante, né? Eu tenho falado há muito tempo sobre sistemas, sobre dominação, sobre inteligência artificial, e as pessoas não perceberam isso, né? Hoje vocês estão vivenciando na pele algo que é um teste para uma nova ordem. Algo que mostra realmente o quanto o ser humano, apesar de viver num sistema democrático, ele é obrigado a ficar trancado, né? Não há uma obrigação, se você sair na rua você não vai preso, mas por um sistema que todo mundo está fazendo a mesma coisa, e é um objetivo realmente não propagar o vírus, todo mundo foi para dentro das suas casas. E tudo isso foi preparado. Eu sempre falo que as guerras não acontecem mais hoje com tanques de guerra, né, jogando bombas, aviões, tropas, mas a guerra ela é informacional. E eu sempre falo que a guerra ela tem um momento certo de acontecer. Então hoje, 2020, a estrutura para o ser humano ficar dentro das casas, ela é bem feita, né? Tem, por exemplo, o smartphone, que é um celular que você tem todas as informações ali. E além disso, ele faz ligação telefônica. Então você tem todas essas coisas acontecendo ali. Então você tem o WhatsApp, que é uma ferramenta interessante. Então a televisão, que você vê as notícias que são colocadas para você, não as notícias que você está vendo. Então tudo isso aí foi criado de uma maneira a preparar o território para que você ficasse trancado na sua casa. E as pessoas não perceberam isso, né? Elas acham que elas estão livres, não são livres. Porque simplesmente basta derrubar a internet, será pior do que faltar comida. Você não terá o que fazer. Mas a gente tem uma condição muito séria. Você hoje tem a sua casa, de repente você que está me assistindo, mas talvez muita gente que também está assistindo não tem casa para ficar fazendo quarentena. Muitas pessoas têm uma habitação que é dividida, né? Uma habitação bem normal, onde tem o quarto, a cozinha, a lavanderia, quarto 1, quarto 2, vários banheiros. E para quem não tem uma condição dessa? Então é bonito ver, né, os artistas falando, as pessoas famosas, ver as pessoas espiritualizadas, porque é um resgate de karma, porque hoje o momento é da gente aprender a união, hoje o momento é de resgatar não sei o que, de fazer bolinho, né? Todo mundo fala coisas bonitas, mas a realidade,
E quem não tem numa casa, como que ficará? E quem tem uma casa minúscula, que muitas vezes tem que ficar 5, 6 pessoas lá dentro, num banheiro minúsculo também? Então essas realidades não estão sendo colocadas. Para quem tem condições, a quarentena é maravilhosa, né? A gente fala que é até um ano sabático, a pessoa vai lá pensar na vida, pode fazer um monte de coisa, né? Tem internet, pode assistir filmes, pode ver um monte de coisa, mas quem não tem esses recursos, como que ficará? Quem tem apenas, né, as pessoas falam, é trocar de roupa quando sai na rua, trocar de tal coisa, trocar de calçados. E quem tem apenas uma roupa, quem tem apenas um par de calçados? É uma realidade que existe. As pessoas esqueceram disso. Mas o glamour, né, a gente olha na internet o glamour. As pessoas estão vivendo de uma forma maravilhosa, como se fosse a quarentena. E eu tenho certeza que essa quarentena é uma grande experiência social. Não tenha dúvida disso. Aliás, desde que o vírus apareceu, é tudo uma grande experiência social desafiadora, onde desafia tudo, inclusive até o sistema de saúde, para ver se ele é eficaz ou não. E grande parte aí está mostrando que tudo que as pessoas pagaram de impostos ou que o Estado pode fazer, mostra uma ineficiência muito grande. Mas por trás de todo esse projeto que existe de dominação, que tem um teste muito grande, e eu sempre falei de dominação e as pessoas não acreditam, falo justamente sobre a questão de ciência, né? Cadê a ciência agora a favor das pessoas? Haverá, daqui a pouco todo mundo vai tomar vacina, haverá coisas interessantes aí para as pessoas, mas é a ciência de você ainda se contaminar com vírus em pleno ano 2020. E o pior que isso, né? É saber que eu que tenho mais idade, né? Eu já vivi vários ciclos, e os ciclos se repetem. Então volto a falar para vocês que as coisas elas são cíclicas e elas se preparam para cada ano. Vocês lembram de 2009? Tem gente que nem passou por isso, porque é uma geração para trás, são 10 anos atrás, né? 11 anos, 2009, quando teve a epidemia de H1N1. Que coisa! E 2003, que também teve epidemia de corona? Ninguém lembra, né? Mas tiveram outras antigamente. E sempre foram as mesmas coisas, colocadas de maneiras diferentes. Eu sempre digo que as coisas são iguais, colocadas de maneiras diferentes. E hoje a vida está sendo mostrada de maneira diferente para ti. Mas você precisa ter uma mente muito mais aberta, expandir seus horizontes. Eu estou colocando nessa conversa aqui muitas opções para você repensar. Mas a mais trágica de todas é realmente ver que no Brasil há uma campanha política contra o governo atual, né, feita por várias pessoas aí, no intuito de querer ajudar o ser humano. Então uma briga de poder, e a gente sempre sabe, quando há essa briga de poder de governos, né, sempre o homem, né, sempre a sociedade é que se dá mal, né? Então as pessoas estão sofrendo justamente por isso. Chegamos ao ponto de ter um debate, né, entre um governador e um presidente, sendo que o presidente coloca uma postura muito interessante, que é algo que as pessoas estão esquecendo. Então é fácil colocar todo mundo trancado nas suas casas, mas quem está trabalhando? Quem está no mercado, por exemplo, fazendo estoque, fazendo caixa? Quem está no caminhão? Quem está fazendo a segurança? E aí, esse pessoal é totalmente imune? Eles são de ferro? Né? A gente não para pensar nisso, as pessoas não analisam isso. Então acha que para acontecer todo esse conforto de ficar em suas casas, o sistema está acontecendo por um acaso. Por isso que a inteligência artificial ela corre grande risco de acontecer mais rápido ainda. Vocês precisam lembrar que existe a palavra agenda. Agenda são coisas que devem acontecer. Pesquise ali sobre a Agenda 2030 da ONU, né? O que eles querem até 2030. Eu pus no vídeo da China o que a China quer até 2050. Pesquise esses interesses. São errados ou não? São interesses. Mas, por exemplo, a nível atual, o que é interessante hoje mundialmente para uma sociedade? Primeira coisa é ela ser controlada. Né? Eu sempre falo que as guerras não acontecem por acaso, mas a gente está tendo uma guerra de informação. E informação é o melhor meio de controlar as pessoas. Essa informação trouxe medo para as pessoas. Basta olhar as televisões. Elas estão lá numa agenda gerando todas as informações. Essa agenda não é só o medo também. É uma agenda que envolve
o tipo de aprendizado, por exemplo, para as crianças, envolve o tipo de comunicação entre as pessoas, envolve a questão de família, de patriarcado, a questão de gênero. Então são várias agendas acontecendo ali simultaneamente, e hoje você trancado na sua casa com a sua família, você está convivendo a sua agenda. Até o desenho ali que a sua criança assiste, está lá. O que será isso para as pessoas no futuro? Como que será a próxima geração movida a isso? Será que todo esse meio de comunicação não está afetando a criança? Aula online, será que isso é interessante? Alguns pedagogos vão falar, é maravilhoso, e outros que não são pedagogos. Né? Então já está um desafio aí de dominação da sociedade. Há muita coisa para ser percebida a longo prazo, que foi feita de uma maneira errada, poderia ter sido feito melhor, mas só a longo prazo vocês verão. Outra coisa interessante, tudo isso aí está colocando uma agenda de extermínio das pessoas, principalmente pelos mais velhos. Eu já comentei isso, né? Estou tentando colocar esse vídeo, mas está difícil. Que é justamente porque os idosos estão morrendo. Né? Idoso não é válido para o planeta, infelizmente. Outras coisas muito mais sérias, com questão de domínio social. Pode haver nessa questão política um confronto muito grande, que é o que o presidente está prevendo. Que confronto que é esse? De um lado as pessoas trancadas, vivendo uma boa vida, né? Do outro lado as pessoas na rua, sem dinheiro, sem nada, saqueando, porque ao que faltar comida, o que acontece? E esse é o interesse de muitas pessoas contra o governo. É criar um caos, como aconteceu, por exemplo, no Chile, como aconteceu na Venezuela, né? Como aconteceu em várias partes do mundo. É assim que começam rebeliões, revoluções. Vocês devem ter percebido, por exemplo, que muitos presos foram soltos. Olha que interessante. Então percebe como o sistema é moldado, é flexível. Algumas pessoas de poder também foram soltas. Né? Nós temos, por exemplo, um outro ex-presidente que está lá na Dinamarca. Por que será? Então olha que interessante. Pense muito sobre isso. Você está aí na sua vida, tranquilo, brincando com os memes. Mas a realidade é outra. A hora que você sair de casa, o que você verá? As obras públicas estão acontecendo, as obras na estrada estão acontecendo. É muito estranha essa quarentena que foi imposta. E agora, depois desse bate-boca entre um governador e o presidente, o discurso está sendo um pouco mudado pela imprensa, o discurso entre eles também está sendo mudado, um discurso que agora não é tanto a pandemia, agora já pode ser mais flexível porque precisam trabalhar. É muito estranha essa manobra. Volto a repetir novamente essa palavra. Acompanhe o vídeo que eu falo sobre a China, o que ela está fazendo, sobre a questão da agenda 5G, como o 5G pode estar influenciando ou não, inteligência artificial que eu estou falando para vocês, nova ordem mundial e, sobretudo, essa equação do inferno, essa equação maldita, onde é dividir para enfraquecer e para dominar. Há pessoas muito boas querendo o bem de todos e vocês precisam valorizar essas pessoas. Elas ainda são a última fonte de resistência para que isso aconteça. Um dia, eu sempre falo que toda essa parte política acabará. Né? Nós seremos uma outra nação, haverá um outro império, sei lá, uma coisa totalmente diferente. Mas no momento atual, você precisa brigar realmente, você precisa valorizar pelos seus interesses sociais, pelas suas questões, como uma pessoa íntegra, como uma pessoa justa, como uma pessoa que não será dominada por um mal. É uma briga entre o bem e o mal. Não tem como escapar e você tem que tomar um lado. Eu falo isso muito no começo do ano, mas as pessoas esqueceram disso. A regra é muito simples. Você pode adoecer em função de toda essa loucura. Você não precisa levar um tiro no peito. Você já está levando um tiro na sua cabeça, um tiro informativo de muitas coisas ruins, de muitas coisas que estão sendo passadas de maneira alegres, mas são ruins. É uma contaminação que já está na sua casa. Isso jamais seria impossível há 10 anos atrás. Né? 10 anos atrás não seria possível. Seria impossível. Mas hoje é possível pelo sistema que há.
Pensa se você ficasse trancado com um Nokia, né, aquele celular 3310 nas mãos, lembra aquele celular Nokia? Só com SMS. Lembra que existia um plano, acho que, que dava limite de mensagens? Como que seria a sua vida nessa época, né, se fosse hoje? Com certeza estaria muito mais limitada. Se fosse mais antigamente, onde tinha 3, 4 canais de TV e não tinha internet, se fosse nos anos 70, que nem todos tinham televisão, e aí? Só um radinho de pilha que acabava a pilha. Você percebem que como as coisas podem ser transformadas? Então, esse é o bate-papo que eu estou passando para vocês. O que eu quero realmente que vocês entendam. Cuidem da sua energia, cuidem do seu espírito, cuidem principalmente de todos esses processos da sua vida. É importante estabilizar agora todos esses pontos que estão vulneráveis, focar realmente na sua energia, no seu fortalecimento, no seu equilíbrio, sobretudo, para que isso não somatize, não traga realmente a doença para você. E, sobretudo, algo mais importante também é a imunidade, né? Você fortalecer a sua imunidade. A contaminação ela é inevitável. É como gripe, todo mundo será contaminado. Né? Vamos fazer o teste positivo, vai dar positivo em quase todo mundo. A questão é como que seu corpo reagirá a isso. E o segredo chama-se imunidade. Então tem aí muitos especialistas falando sobre isso, pesquise. Tem a doutora Patrícia Lamar que pode ajudar muito, né? Então tem bastante coisa que pode auxiliar. O que eu posso auxiliar vocês realmente nessa questão de campo energético, de equilíbrio energético, através dos meus atendimentos. E estão aí, né? Bom, eu estou fazendo a minha parte, né? Montando os vídeos para vocês, que são muito importantes, fazendo algo que é um esclarecimento e meu atendimento que realmente é a parte de equilíbrio energético, minha parte realmente que pode trazer muito despertar. Espero que você se inscreva no canal, você que gostou, dê seu like, divulgue as pessoas e mantenha a calma, mantenha a lucidez. Hoje ser lúcido nesse momento é uma grande saída, né? É muito importante. Honrar a todos, até.